bem-vindo você que está em casa. Mais uma oportunidade de nos relacionarmos com Deus e com nossos irmãos aqui presencialmente. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, glorificando ao nosso Deus, vendo o rostinho de cada um, de cada uma. Vamos orar? Amém. Feche seus olhos onde você estiver. Eleve os seus pensamentos a Deus, deixando de lado agora as suas preocupações, para juntos louvarmos, exaltarmos o Senhor, nosso grande Deus e Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, que maravilha estar na sua presença mais uma vez. Que maravilha poder ouvir a sua voz mais uma vez, ouvir os seus mandamentos, a sua história, a sua vida, e assim nos alimentarmos. Estamos famintos, ó Pai, por mais uma vez ouvirmos a sua voz. Por isso fala aos nossos corações, às nossas mentes, aos nossos pensamentos. Nós te damos toda a nossa atenção, Pai. Por isso tenha liberdade entre nós, para agir, para falar, para transformar os corações, para nos moldar segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Nós estamos aqui dispostos a te ouvir e a praticar as suas palavras. Por isso ensina-nos, ó Deus, o caminho, o seu caminho, Senhor, porque é por ele que nós queremos andar, é ele que nós queremos percorrer, para a honra e glória do seu nome. Te agradecemos por cada vida aqui, por cada vida que está em casa também nos assistindo, que todas sejam poderosamente transformadas, meu Deus, poderosamente afetadas pelo seu poder, pela sua cura, pela sua libertação, pela sua salvação, pela sua quebra de paradigmas, para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus, exalte ao Senhor, diga: eu te exalto, Pai, eu me rendo a ti. Abra sua boca, abra o seu coração e entregue a Ele tudo o que você tem. Sejam as alegrias, seja a gratidão do seu coração, seja também a sua bagagem, as suas aflições, as suas preocupações. É momento de se derramar diante dele, de colocar diante dele tudo que não nos pertence e deixar que ele faça morada em nosso coração. É tempo de esvaziar o nosso coração para que ele entre e faça morada e faça tudo novo e transforme e limpe e deixe o mais bonito possível. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. E tenha liberdade entre nós, é só isso que te pedimos. E te agradecemos em nome de Jesus. Aplaudimos o seu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem, muito bem. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia na casa do Senhor, nessa casa de oração, nesse lugar tão especial que é para nós, né? Você que está em casa nos acompanhando, nós tivemos alguns problemas técnicos que estão sendo resolucionados aí, mas parece que nós estamos só com uma câmera aqui disponível. Espero que você possa me ouvir, né? Que o áudio chegue no coração de vocês e que vocês possam refletir nesse tempo de oração. Então não se perca por conta disso, mas ouça-nos e direcione o seu olhar, o seu coração, para que, de fato, essa mensagem fale com você nessa noite, né? Fico muito feliz de vê-los aqui, né? Amigos, parceiros, amigos parteiros. Fico feliz demais e que nós possamos fazer desse momento um momento de renascimento para o nosso coração, para as nossas vidas. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. Se você puder me acompanhar, Números 13. Nós vamos ler a partir do verso 17. Tem bastante texto aí para leitura. Eu quero ler do 17 ao 20 e depois eu vou ler do 25 ao 33. Números 13. O tema da minha mensagem é renovar o olhar, né? Uma forma de renovar o nosso olhar para o mundo, dando uma nova perspectiva, uma nova chance. Números 13, 17 diz assim: quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa.
Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou pouco. Versículo 19. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Agora versículo 25, um pouquinho mais adiante. Ao fim de 40 dias, eles voltaram na missão de reconhecimento daquela terra. Eles, então, retornaram a Moisés e a Arão, e a terra e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Até aí. Amém, amém. Oremos. Prepare o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Pai, querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Pedimos que o Senhor nos visite agora e nos dê, Senhor, essa capacidade de concentração, que nós possamos nos desconectar de todas as interferências externas, que o Senhor ajude-nos, Senhor, a mergulhar na sua mensagem, na sua palavra, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo e falando em nós e através de nós. Nós possamos receber a sua revelação, conhecer as suas intenções, a sua vontade e fazer com que nosso coração se anele a essa vontade. Ajuda-nos, nos ensina, nos direciona, nos capacita. Esse é o nosso pedido com agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos contando a história do povo de Israel e de um trecho muito conhecido pelo qual eles estavam passando. Quando nós lemos esse trecho, acho que entendemos e sabemos que é exatamente no momento em que eles saíram daquele processo de escravidão que eles haviam sofrido nas garras do Egito e agora estavam em busca da terra prometida, a terra que emana leite e mel. E essa terra especial era fruto do sonho desse povo. E eu acredito que esse povo estava bem ansioso para sair, né, desse processo de escravidão, de aprisionamento pelo qual eles viviam e entrar num lugar de paz e bem, né, do shalom de Deus. A esperança, o coração, né, ansiava esse momento e é natural também que esse povo trazia consigo certos traumas, trazia consigo certos medos e temores, porque eles passaram muitos anos, foram 420 anos de escravidão, 420 anos de sofrimento, de opressão. Então é óbvio que esse grupo, esse número de pessoas estava e vinha de um processo muito traumático, muito duro, muito de uma crueldade muito sofisticada que foi colocada sobre a vida deles e que eles traziam consigo certos medos, certos temores que precisavam ser rompidos e vencidos dentro da sua própria consciência. Então, nós tivemos aqui uma determinação de Moisés. Ele juntou 12 espias, homens que tiveram que ir até a terra prometida e fazer uma investigação nessa Canaã, para saber exatamente como ela era, como que nós iríamos entrar e como nós iríamos tomar os nossos espaços, né? Então ali, aqueles homens foram para investigar aquele local e eles fizeram uma expedição de 40 dias. 12 homens entraram na Canaã como espias, para saber como que é que funcionava, né, essa terra. E assim eles fizeram. Passado o período de expedição, eles voltaram. E eles voltaram trazendo uma notícia. E a notícia que eles trouxeram, dos 12 espias, 10 deles
voltaram com um relatório negativo a respeito da terra. E esse relatório negativo dizia a respeito do que eles viram naquele local. Embora no relatório tinha a informação que a terra era próspera, que ela de fato era uma terra que emanava leite e mel, que era de fato uma terra abençoada, que ela de fato teria toda a disposição para receber o povo de Israel. O que mexeu no coração daqueles 10 espias foi que ali haviam homens ou um povo gigante, pessoas com grande estatura, pessoas muito fortes, pessoas com as quais eles não teriam capacidade de lutar ou combater para herdar de fato aquele local. Ou seja, trouxeram um relatório tão negativo que eles se viam dentro de uma forma ou dentro de uma condição assim subjugada, de uma condição muito fragilizada. Trouxeram um relatório mostrando que eles eram pequenos, que eles eram frágeis, e que as pessoas que habitavam lá eram pessoas fortes, eram pessoas extraordinárias, e que nós não éramos compatíveis com aquele espaço, com aquele ambiente, com aquela oportunidade de retomada daquela terra. E as informações aqui, eu acredito, são importantes para a gente pensar, porque não foram as pessoas da terra que subjugaram o povo de Israel como seres que eram frágeis e que não eram nada, que eram pequenos. Não foram informações que vieram da terra em relação a eles. Foram informações que eles tiveram a partir do que eles viram. E a partir do que eles viram, eles se auto-julgaram pequenos. A partir do que eles viram, eles se auto-apequenaram. Né? Se é que eu posso usar esse tipo de termo. Eles se viram dessa forma. E em Números 13, 33 diz assim: diante de quem parecíamos gafanhotos, comparado a nós e a eles. Olha a situação de como eles se sentiram quando viram o povo que habitava naquela terra. Eles se apequenaram. Eles se sentiram como insetos. Não é que eles tinham, sei lá, 1,80 m, né? 1,70 m, e eles ficaram pequenos. Não. É que eles se sentiram pequenos. A ponto de, sei lá, qual é o tamanho de um gafanhoto? No máximo, sei lá, 3, 4 centímetros, né? Ou seja, olha o tamanho, né, de insignificância que eles depositaram na sua própria identidade. Então esses homens trouxeram relatos a respeito de como eles se sentiam diante daquele povo, e os relatos foram negativos a ponto de dizer para os povos que não é melhor a gente não entrar nessa terra. É melhor nós não fazermos aquilo que o Senhor, o próprio Deus, tinha nos determinado. Então é estranho esse posicionamento. Mas é de fato aquilo que aconteceu. E eu pensei em trazer esse texto para a nossa conversa de hoje, porque uma das grandes batalhas que são travadas nas nossas vidas não são as batalhas que acontecem diante dos problemas que aparecem diante de nós, mas são batalhas que começam internamente, começam dentro de nós. E este estado, esses traumas internos, essa fragilidade interna, muitas vezes nos impedem de ir adiante do problema, de ir adiante da dificuldade ou da situação adversa que precisa ser atravessada. E nos coloca num lugar de retaguarda, de esconderijo. Ao invés de nós nos olharmos a situação, o dia mau, as dificuldades, e nos posicionarmos para o avanço de forma estratégica, mesmo assim percebendo, né, das nossas fragilidades, dos problemas e das dificuldades que nos impedem o avanço, nos colocar à posição de tentar ver uma forma de nós conseguirmos herdarmos aquilo que nos é de direito. E não de se afugentar, sabe? E era isso que estava acontecendo com esse povo. Agora, veja bem, eles não mudaram de tamanho, né? Eles só estavam se vendo como pequeninos. E eles precisavam ter uma noção que eu entendo como se fosse um fator primeiro que nós precisamos colocar no nosso coração diante da vida. E esse fator é de saber quem nós somos. Então, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema, diante de qualquer tempo difícil que se levanta a nós precisamos primeiro observar quem nós somos. Qual é a nossa verdadeira identidade, para o que é que nós fomos chamados. Entender qual é a nossa importância. Nós precisamos saber quem nós somos diante do mundo, diante da humanidade. Porque Deus nos conferiu a oportunidade de sermos seres humanos especiais,
Porque a partir do momento que nos abrimos para vivenciar essa espiritualidade, o relacionamento com Deus, nós damos um salto na nossa humanidade. E temos a oportunidade de sermos seres extraordinários. E não ser extraordinários no sentido de ser mais do que o outro, mas de fazer com que essa experiência de humanidade seja levada às melhores consequências do que a vida nos traz. A vivenciar o melhor tipo de qualidade de vida. Claro que não sozinho, mas proporcionar também essa oportunidade para as pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, o bem que o Senhor tem para você, tem também para a sua casa. O bem que o Senhor tem para você, tem também para a sua família. Tem para as pessoas à sua volta. E necessita desse processo de compartilhamento. Mas se compartilhar é uma ação, é fruto que nasce na nossa expressão. Por isso que nós precisamos compartilhar o amor. Por isso que nós precisamos compartilhar vida, restauração, compartilhar o pão para aqueles que estão necessitados. Isso é fruto da nossa expressão. Mas esse povo não estava percebendo de fato qual era a sua essência. E nós precisamos muitas vezes olhar para dentro de nós e procurar de fato de onde vem a essência da nossa humanidade. De fato não vem de nós, mas vem de dentro de nós. Porque nós conferimos a nossa existência para ser casa, igreja, lugar de Deus, lugar de habitação de Deus. Então é nesse templo espiritual que é você, que somos nós, que Deus habita. E por isso olhamos para a nossa essência e encontramos Deus na oportunidade de fazer com que nesse encontro a nossa vida seja impulsionada para frente, adiante. E não se perca em qualquer tipo de temor, de medo ou de trauma pelo qual nós passamos. Então, vendo o texto, eles se concentraram não em Deus, não na promessa, mas se concentraram naquilo que eles viram. Eles se concentraram naquilo que eles ouviram. E se concentrar nos sentidos pode ser algo muito perigoso. Por isso que eu, graças a Deus, me converti de uma espiritualidade dos sentidos. Eu não venho para a igreja para sentir Deus. Porque Deus está além dos sentidos. Deus é uma experiência transcendente. É uma experiência que os sentidos não conseguem explicar. Por isso que muitas vezes nós, quando estamos numa situação assim, de fragilidade, a primeira coisa que a gente fala assim, nossa, mas parece que eu não estou sentindo Deus. Parece que eu não estou vendo a manifestação, a mão de Deus. É porque não está no campo da visão, não está no campo do tato, do sentido, mas está no campo de algo que é do extraordinário. Que as palavras não conseguem explicar. Eu não sei se você já passou por isso, mas talvez você já tenha percebido em determinado momento em que você entra num lugar em que você tem contato com um tipo de plenitude que você não consegue explicar. De repente você está no trânsito, no carro, sozinho. De repente uma plenitude te envolve. Uma experiência extraordinária te envolve. E você começa a chorar, ou você começa a cantar, ou você começa a orar, ou você começa a se expressar de uma forma diferente como nunca antes. E não importa onde você está, essa espiritualidade está lá, essa manifestação está lá. Habitando dentro de você, que se colocou à disposição de ser templo, de ser casa espiritual de Deus. E aí a gente chora, a gente se derrama, a gente cai de joelhos no chão. Diante do inexplicável. É esse transcendente Deus que se manifesta, que não habita nessa expressão que pode ser traduzida pelo tato, ou pelo que se vê, ou pelo que se ouve. Esses homens estavam discernindo o seu futuro a partir do que eles viram. Discernindo o seu futuro a partir do que eles ouviram. O relatório era, nós vimos, nós vimos, nós vimos. E as pessoas que estavam recebendo o relatório, nós ouvimos, nós ouvimos, nós ouvimos, então é melhor a gente não ir mesmo. Ou seja, aquele espírito de pessimismo estava instalando o povo de Israel. De tal forma que eles não conseguiam mais avançar a perceber que aquilo que estava diante deles era, de fato, o sonho de Deus. Aquilo que Deus realmente tinha preparado para eles. Era para eles avançarem. Mas o medo os atemorizou e dificultou o processo para que eles, de fato, herdassem aquela terra especial e prometida por Deus. Por isso, nós precisamos de Deus, precisamos desse lugar, desse encontro com Deus, que nos ajuda a compreender o nosso lugar na existência. Nos ajuda a compreender, de fato, quem nós somos. Nos ajuda a compreender e também trazer
para nós algumas respostas importantes a respeito de como será o nosso caminho de aqui em diante. É quando o sagrado transborda. E Deus quer fazer, ou quer nos dar essa oportunidade. Por isso, eu sugiro para você que se permita a deixar o sagrado transbordar na sua vida. É mais do que abrir a porta. Porque Jesus disse, se eu bater na porta e você abrir, eu entrarei. Então o que eu estou dizendo para você é mais do que abrir a porta. É permitir que ele entre e permitir que ele promova no teu coração, na sua vida, uma grande ceia. Porque ele diz, eu entrarei e cearei contigo. Então esse é o aspecto do transbordar do relacionamento de Deus. Ou seja, abrir a porta do seu coração, da sua vida, e fazer com que Deus entre e proporcione dentro de você a oportunidade de uma grande festa, de uma grande ceia, de uma mesa farta. Aonde abundou o pecado, Deus quer superabundar a sua glória, a sua manifestação. Por isso, permitir que Deus avance com todo cuidado, com todo amor que Ele tem para nós, é para nós um caráter urgente. Não é para deixar para amanhã, não é para pensar, não sei se é hoje que eu tenho que permitir que Deus se mostre ou se manifeste. Não é para amanhã, é para o agora. Porque Deus está aqui no agora, trazendo um grande presente para nós, que é esse presente que nos lança para uma experiência transcendental, que ultrapassa os sentidos e que nos transforma em seres, em um novo tipo de ser humano, um novo tipo de humanidade. Por isso que, de repente, quando há um movimento de ódio, você não vira uma pessoa odiosa. Sabe por quê? Porque transbordou em você a graça. Quando existe um movimento de raiva, de rancor, você não vive esse movimento de raiva e de rancor. Porque está transbordando de você, de dentro de você o amor, a graça, o perdão, o olhar que, mesmo diante da maldade, consegue exercitar o equilíbrio e perceber que se o mal está diante de você, ou se alguém está olhando para você e falando mal de você, dizendo, propagando ódio, você vai olhar para essa pessoa e falar, que pena que ela está nessa condição. Mas eu não posso me permitir a estar nessa mesma condição. Porque dentro de mim só pode ser permitido o transbordar do amor e da graça do Senhor. Mesmo nesse cenário, até percebendo a nossa fragilidade, até percebendo os nossos defeitos, quando nós olhamos a dificuldade, nós não mudamos de estatura. Percebe isso? Ou seja, você pode dizer, Rafa, espiei a terra e tem gigante. Eles são grandes, eles são terríveis, até me gera temores. Mas há algo dentro de mim que não me faz, não me lança para um lugar de paralisia. Há algo dentro de mim que me faz avançar, que me impulsiona, que não me apequena. Então não importa os gigantes, não importa a dificuldade, não importa o dia mal. Nós não vamos mudar a nossa estatura. Nós não vamos diminuir o nosso estado de ser humanidade. Pelo contrário, nós vamos olhar para nós e perceber o valor que temos diante de Deus. Porque Ele abriu mão de todas as coisas, principalmente das suas prerrogativas divinas. Mergulhou na nossa existência, na nossa humanidade. E viveu como gente, como a gente. Morreu por nós. Deus morreu por nós. O dono da vida abriu mão da sua existência na terra para que você e eu pudéssemos existir. Ele morreu por nós. E mais, ao mergulhar na morte, venceu a morte. E quando deu um salto, mergulhou, costumo dizer, mergulhou na morte. Mas quando ele saiu na vida, na ressurreição, na vitória sobre toda a morte, sobre todo o caos humano, sobre todo o caos social, sobre todo o caos estético. Deus mergulhou no caos da morte e reviveu na beleza da vida. E Ele quer atribuir diante de nós essa oportunidade de viver uma vida boa, uma vida bela, uma vida extraordinária. Por isso, não se sinta vazio, não se sinta sozinho, não se sinta perdido, ou não se sinta mal porque você identificou em você algum tipo de fragilidade. Não! Mas olhe para você e diga, não, Deus ainda acredita em mim. E Ele não mediu esforços para que eu fosse resgatado dessa condição, então eu vou me abrir.
para que o mal que foi um dia instaurado em mim seja modificado, seja transformado, para que a graça de Deus transborde na minha existência. E que se hoje as pessoas me julgam dessa forma, dizendo que eu sou isso ou sou aquilo, diante do Senhor eu serei justificado. E é em nome de Jesus, por isso que na verdade, por isso que eu ofereço para vocês a experiência da oração. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Nós precisamos orar mais. Porque é na oração que nós nos aproximamos de Deus. É com a oração que nós somos alimentados e alimentamos também a nossa alma. Alimentamos o nosso coração. E a oração nada mais é que um relacionamento profundo com Deus, que não pode ser explicado pelos sentidos, porque é na oração que nós tentamos nos desligar de todos os nossos sentidos. Fechamos os olhos, desconectamos de todas as interferências externas e olhamos para esse céu transcendental, e olhamos para Deus e falamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É santificar a experiência do local, do processo, da fala, do relacionamento que nós estamos desenvolvendo com Ele. É esse evento chamado oração que equaliza a nossa compreensão de quem nós somos. É esse evento que nós chamamos de oração que equaliza e nos dá sentido para a nossa importância, sentido para o nosso projeto, sentido e nos dá valor, sabe? Nos dá importância, nos dá valor, nos dá senso de participação na história. Nos dá uma condução para compreender qual que é o nosso papel enquanto seres humanos, como homem, como mulher, como gente, no mundo que sofre, no mundo que adoece. É no lugar da oração que nós percebemos quem nós somos e qual é a grande responsabilidade que temos diante de um mundo que está caído, sofrido, que vive a sua maldade, né? Por isso a oração, ela renova o nosso olhar. A oração, ela equaliza a nossa relação com Deus. E nós precisamos ser seres orantes. Gente que ora a Deus, gente que fala com o Pai que está no céu. Gente que percebe que Jesus foi aos céus, mas não nos deixou sozinhos. Nos deixou o seu Espírito, o seu Consolador. E é o Espírito Santo que fala em nós e através de nós. Por isso se permita, para que Ele possa usar a sua vida cada vez mais, cada dia mais, numa nova disposição de ser. E é uma loucura, porque o contraponto, até para eu finalizar isso, né? Às vezes até eu penso que, eu não sei se eu estou certo em pensar o que eu vou dizer agora. E como a gravação já deu vários paus assim, é bom que já nem vai para o YouTube. E se for, dá. Mas a real, assim, entre nós, por que é que a gente tem essa estranha mania de fazer o bem na iminência do mal? Por que é que a gente só faz o bem quando o mal aparece? É uma pergunta assim, que eu me faço. Por que é que as pessoas precisam se doar e nunca na história do nosso país, pelo menos na história do nosso país é demais, mas nunca nos últimos tempos se doou tanto no Brasil? Nunca nos últimos tempos as pessoas foram tão generosas diante de um caos social e de um problema que nós estamos vivendo. As pessoas de fato se doaram e tentaram ajudar umas às outras. E nós, graças a Deus, nos colocamos a essa oportunidade de ser uma comunidade que estende a mão ao próximo e que ajuda as pessoas, os mais desfavorecidos. Isso é extraordinário, é uma experiência muito boa. Isso aumentou no seio da nossa comunidade, como também aumentou no seio social. Só que será mesmo que a gente só vai ser bom assim e generoso assim quando estiver passando um tempo ruim? Será que a gente precisa de um tempo ruim para ser mais generoso? Ou será que quando passar tudo isso, a gente não vai doar mais? A gente não vai mais repartir o pão? Será que precisa ter fome no mundo para a gente compartilhar o pão? São perguntas que eu às vezes me faço e compartilho com vocês. Perguntas ainda sem respostas. Lembra quando a gente conversou no domingo passado? Há perguntas que eu faço que elas não me trazem respostas. E essa é uma das perguntas que eu faço. Será que precisa ter fome no mundo para eu compartilhar? Será que eu preciso ver pessoas morrerem para que eu possa ser generoso com o próximo? O Evangelho não nos propõe esse comportamento. Porque o Evangelho não precisa do mal. Pelo contrário, ele venceu o mal. E se ele venceu o mal, acredita-se
que a revelação nos mostra que o mal não nos é necessário para propagar o bem, para propagar aquilo que é belo, para propagar aquilo que é do amor. Então, gente de Deus, na sua essência, precisa propagar o amor. Precisa ser generosa. Precisa ser amável. Precisa ser, sabe, de paz e de bem. Na sua essência. Então, quando nós olhamos para esse aspecto até meio que polêmico, né? Diante das nossas perguntas e das nossas angústias, nós precisamos entender que tudo que fazemos, tudo que faço, não faço por conta da religião. O bem que eu faço, eu não faço para eu me sentir bem. Certo? Ou seja, não faço o bem por conta porque o pastor pediu. Não faça o bem porque a religião pediu. Não faça o bem porque você tem que fazer para se sentir melhor. Para com isso. Faça o bem pelo bem. Seja de amor pelo amor. Seja uma pessoa agraciada pela graça. Faça com que os votos de generosidade aconteçam a partir da essência que está sendo criada no seu coração. Que é isso que é transcendente, porque além do sentimento, de repente você fala, nossa, eu lembrei de tal pessoa e eu preciso ligar para ela. Aí eu me encontrei com uma pessoa e eu senti que ela precisa de uma ajuda e eu vou ajudá-la. Eu cheguei aqui na comunidade e vejo que para ela continuar, eu preciso ser generoso. Eu preciso, às vezes, até colocar a mão no bolso. Eu preciso levar uma cesta básica. Eu preciso ver se as contas estão em dia, se eu preciso ajudar, o que eu preciso compartilhar, o que eu preciso ajudar nessa estrutura. Eu vejo que quando eu cheguei, ninguém estava ali para me receber. Então eu preciso, se não tem ninguém para receber as pessoas, eu posso ser uma das pessoas que vai receber. Né? Ah, eu cheguei lá, hoje não tinha café. Não estou dizendo que não tinha, é um exemplo. Mas cheguei aqui e não tinha café. Ah, então eu tenho que me colocar à disposição de ser uma pessoa para preparar o café. Para que as próximas pessoas que chegarem sejam recebidas com um cafezinho quentinho. Mas graças a Deus nós tivemos pessoas que se proporam, né, se colocaram à disposição disso. Mas há outras coisas mais. Mas isso precisa partir da nossa essência, não porque a gente é obrigado a fazer. Não, é porque a gente ama fazer. É porque a gente ama fazer o bem, cuidar das pessoas. Praticar o que é belo, o que é justo e o que é bom, porque Deus é amor. E gente de Deus tem que ser gente revestida de amabilidade. Por isso, se permita para essa experiência, para que você possa viver um cotidiano especial, para que você possa ser um embaixador, né, do amor, um embaixador da graça. O embaixador do amor é aquele que possibilita a manifestação de Deus a todos e todas. O embaixador do amor. Se você ainda não conseguiu dar sentido para a sua vida, eu posso te dar uma missão. De repente você fala assim, poxa, eu não tenho uma missão ainda. Eu te dou essa missão aí para você pensar. Seja luz, seja sal. E que pretensão a minha dizer que eu que estou te dando, né? O próprio Jesus nos direcionou a isso. Sejam luz do mundo, sejam sal da terra. Ilumine os caminhos, ilumine os corações. Sejam sal para realçar o sabor e a beleza de tudo que está ao nosso cotidiano e à nossa volta. Seja o tempero da vida. Que Deus nos abençoe. Em Números 14:8, diz assim, se o Senhor agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Entende como é a questão da essência? Não é pelo que a gente está fazendo, pelo nosso ativismo, né, desenfreado. Não, é pelo que nós nos tornamos, não é pelo que nós fazemos. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde emana leite e mel com fartura, e a dará a nós. Você quer ser uma pessoa próspera? Seja uma pessoa que agrada a Deus. Você quer ser uma pessoa abençoada? Agrade o Senhor. E como é que se agrada ao Senhor? Bom, a gente conversou bastante hoje. Há muitos caminhos, há muitos posicionamentos a serem tomados. Vamos ficar de pé? Que bom pelo dia de hoje. Que bom rever meus pais que estavam distantes. Eu expresso todo o meu sentimento pela perda da minha tia Marisa, irmã do meu pai. Toda a perda é muito dolorosa para nós, mas
deixa para nós uma recordação dos aprendizados, das vivências, do amor, das alegrias, dos sorrisos. Ainda me lembro daquela última visita que eu fiz, da nossa mesa, né? Eu acho que é bom a gente olhar para trás e admirar a vida que nós soubemos fazer. Que você possa ter esse privilégio de olhar para trás e falar, puxa, que bom que eu passei por isso, que eu vivi isso, que eu pude sorrir, que eu pude abraçar, que eu pude estar. Esses são os olhos de esperança, que transcendem os sentidos, né? Mas que faz a gente olhar e falar, puxa, né? Foi muito bom ter feito isso. E não acabou, a gente ainda está na vida e a gente ainda continua, sabe, lançando sementes, recolhendo frutos, fazendo com que a nossa vida seja próspera e boa, não só para nós, mas para todos que estão à nossa volta. Que o Senhor possa atribuir aos nossos corações mesas fartas, dias cheios de graça, de amor e de esperança. Que os nossos afetos estejam cada vez mais aliançados no Senhor. Não perca as crianças de vista. Ore por elas. Ore também pelos nossos avós, né? Pelos nossos anciãos. São eles que nos ensinam a vida como ela é. Ore por eles. Ore pela comunidade. Ore para que a gente possa continuar aberto, proporcionando amor e cuidado a tantas famílias. Ore também pelas famílias que estão sendo alcançadas com os mantimentos. Que nós possamos ter boas notícias por um novo amanhã. Que nós possamos ter um novo ano, né? Que está já raiando, diferente do ano que nós passamos. Que Deus nos abençoe. Bom, nada melhor do que orar a oração que Jesus nos ensinou. Por isso, oremos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo de Deus, esteja na vida de cada um de vós. Sejam abençoados no amor, na graça, na alegria, no sacrifício de Cristo por cada um de nós, na esperança de um novo amanhecer. Sejam abençoados na caminhada que cada um constrói, direcionada a um novo exercício para o cotidiano, de fé, de amor, de carinho e de amizade. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.